Nas margens do Nilo, onde o sangue de faraós alimentou as areias por milênios, nasceu a mulher que desafiou Roma e perderia tudo. Alexandria, 69 a.C. Enquanto o Mediterrâneo fervia com conspirações romanas, uma criança de olhos verdes penetrantes vinha ao mundo no Palácio Ptolemaico. Seu nome ecoaria através dos séculos, Cleópatra VII. Mas essa não é a história romântica que Hollywood vendeu para você. Esta é a verdade nua e crua sobre o poder, traição e a queda inevitável de um império milenar. O Egito que Cleópatra herdou era uma sombra patética de sua antiga glória. Ptolomeu XII, seu pai, era um bêbado paranoico que pagava subornos obscenos a generais romanos apenas para manter sua coroa. Os tesouros de Karnak esvaziavam-se enquanto Roma apertava o cerco como uma serpente sufocando sua presa. Cleópatra cresceu entre eunucos traiçoeiros e irmãos que planejavam matá-la antes do café da manhã. No palácio de mármore, iluminado por lâmpadas de papiro, ela aprendeu lições brutais. Confie em ninguém. Use todos. Sobreviva a qualquer custo. Enquanto seus ancestrais ptolomaicos nem sequer falavam a língua de seus súditos, Cleópatra dominou o egípcio fluentemente. 9 idiomas no total. Filosofia grega, astronomia, matemática. Ela transformou seu intelecto em arma letal. O Nilo dá e tira. Minha filha, sussurrava Auletes em seus momentos de lucidez, entre taças de vinho sírio. Um governante deve ser como ele, fluido, vital e implacável. Aos 18 anos, Cleópatra foi forçada ao trono ao lado de Ptolomeu XIII, seu irmão de apenas 10 anos, e pela tradição incestuosa ptolemaica, seu marido. Mas os verdadeiros inimigos não eram família. Eram os conselheiros eunucos, Potino, Aquilas e Teódoto, homens que manipulavam o menino faraó como marionete. No templo de Ísis em Philae, sob o sol escaldante que dourava hieróglifos antigos, Cleópatra jurou sua coroação. Pelo sangue de meus ancestrados, unirei o Egito novamente. Machar-Mion, sua serva leal de pele escura e olhos sábios do Alto Egito, conhecia a verdade. Roma nos cerca como crocodilos no Nilo, minha rainha. E crocodilos não negociam. O conflito estava lançado. Cleópatra enfrentaria não apenas rivais internos, mas o maior império que o mundo já vira. E para vencer, ela precisaria se tornar algo que nem deuses nem homens esperavam. Uma força da natureza disposta a queimar o mundo, para salvar seu reino. Alexandria, 51 a.C. O palácio real transformou-se em ninho de víboras. Cleópatra tinha 18 anos e nenhuma ilusão sobre o que a cercava. Enquanto seu irmão marido Ptolomeu XIII brincava com soldadinhos de madeira, os eunucos conspiravam sua destruição. Potino e Aquilas não queriam uma rainha inteligente. Queriam uma marionete, e Cleópatra recusava-se a dançar conforme suas cordas. A primeira jogada dela foi brutal. Restaurar templos em Luxor, presentear sacerdotes com ouro, associar-se a deusa Ísis. Os egípcios nativos a amaram. A elite grega de Alexandria, não tanto. Vossa Majestade enfraquece nossa herança helenística. Cuspiu Potino durante uma audiência tensa, incenso de lótus queimando entre colunas de mosaicos nilóticos. Roma nos vê como bárbaros egípcios, não gregos civilizados. Cleópatra sorriu, aquele sorriso perigoso que fazia homens poderosos suar frio. Roma nos vê como presa, Potino. E presas não escolhem como serão devoradas. Mas predadores, sim. Então o Nilo traiu o Egito. Uma seca devastadora em 51 a.C. matou colheitas. Fome explodiu em Tebas. Rebeliões incendiaram o Alto Egito. Cleópatra navegou o rio acima em sua barca dourada, flanqueada por guardas macedônios, para negociar com líderes revoltosos. Ela prometeu grãos, perdoou dívidas, jurou em nome de Ísis. Funcionou, mas esse ato de clemência custou caro. Potino e Aquilas convenceram Ptolomeu XIII de que Cleópatra estava esvaziando os tesouros reais para ganhar popularidade. Em 48 a.C., forças leais ao menino rei a emboscaram em Pelúsio, no delta do Nilo. A batalha foi rápida e sangrenta. Cleópatra perdeu.
Fugindo através do Mediterrâneo tempestuoso em um navio mercante, ela sentou-se numa cabine escura encharcada de água salgada. Charmion limpou o sangue de um corte em sua testa. Perdemos, minha rainha. Perdemos uma batalha. Os olhos verdes de Cleópatra brilhavam como jade no escuro. Mas não a guerra. Roma é a chave. Júlio César persegue Pompeu pelo mundo. Quem controlar César, controla Roma. E quem controla Roma, controla o Egito, completou Charmion. Mas retornar a Alexandria significava morte certa. Ptolomeu XIII controlava o porto, o palácio, os exércitos. Então Cleópatra fez o impensável. Ela se embrulhou em um tapete. Não literalmente. Historiadores romanos romantizaram. A verdade era mais inteligente. Escondida em um saco de roupas de cama contrabandeado por mercadores sírios leais, Cleópatra infiltrou-se no próprio palácio onde César havia se instalado. Quando o saco foi desenrolando aos pés do general romano de 52 anos. César, disse ela, levantando-se com vestido de linho bordado com hieróglifos, cabelos negros desarrumados mas postura régia intacta. Roma e Egito podem ser aliados. Ou Roma pode abraçar um menino manipulado por eunucos covardes enquanto eu retomo meu trono, através do sangue. Júlio César, conquistador das Gálias, vencedor de guerras civis, viu algo nela que ele reconheceu. Ambição sem limites. A aliança foi selada naquela noite. Política, estratégica, e sim, física. Mas Alexandria não aceitaria uma invasora estrangeira recolocando uma rainha exilada no trono. A cidade explodiu. Rebeldes cercaram o palácio real. Navios romanos queimaram no porto, iluminando o farol de Alexandria como tocha funerária. Arsinoé, irmã mais nova de Cleópatra, aliou-se aos rebeldes, declarando-se faraó legítima. O cerco durou meses. Durante uma batalha noturna, um mensageiro romano tropeçou em tapetes enrolados no salão. Cuidado, general. Outro presente egípcio. César riu. Cleópatra não. Porque ela sabia a verdade. Salvação sempre cobra seu preço. E o preço de Roma seria muito, muito alto. 47 a.C. O Nilo testemunhou o massacre. Ptolomeu XIII, um menino rei de 15 anos manipulado por eunucos, afogou-se nas águas sagradas durante a Batalha do Nilo. Sua armadura dourada puxou-o para o fundo como âncora de chumbo. Cleópatra assistiu de sua barca real, enquanto soldados romanos massacravam o que restava das forças leais a seu irmão. Ela não derramou uma lágrima. Ísis reivindicou o traidor. Murmurou para César, que segurava sua mão com firmeza calculada. O rio nunca mente. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Alexandria estava em ruínas. Milhares de egípcios mortos. A grande biblioteca, parcialmente destruída durante o cerco, perderá manuscritos insubstituíveis. E Cleópatra sabia. Ela vencera com legiões romanas. Seu povo nunca esqueceria. A solução: casar-se simbolicamente com Ptolomeu XIV, seu outro irmão mais novo, agora com 12 anos. Manter as aparências ptolemaicas. Mas todos sabiam quem realmente governava. Cleópatra. Sozinha. Então César fez algo inesperado. Convidou-a para Roma. O cruzeiro romântico pelo Nilo foi espetáculo político genial. Centenas de barcos. Músicos tocando harpas. Sacerdotes queimando incenso. Cleópatra exibia César como troféu para seu povo. Vejam, Roma me respeita. Mas em Roma, a história era diferente. 46 a.C. Cleópatra chegou à capital do império carregando algo precioso. Cesarião, seu filho com César. O menino de meses que ela declarou herdeiro divino, encarnação de Horus. Roma ficou escandalizada. César já tinha esposa, Calpurnia. Tinha amante política, Servília. Agora tinha uma rainha estrangeira morando em sua vila às margens do Tibre, exibindo um bastardo e reivindicando linhagem divina. Cícero a chamou de Meretrix Regina, rainha prostituta. O Senado sussurrava traição. E Cleópatra? Ela sorria aquele sorriso perigoso e organizava banquetes luxuosos, onde senadores romanos comiam de pratos de ouro egípcio. Mas a reviravolta mais brutal ainda estava por vir. Arsinoé,
sua irmã, fora capturada durante a Guerra Alexandrina. César a exibiu em seu triunfo romano de 46 a.C., acorrentada com correntes douradas, desfilando pelas ruas do Fórum enquanto multidões romanas vaiavam. Cleópatra assistiu de uma liteira elevada. Arsinoé, sangrando dos pés descalços em pedras romanas, ergueu os olhos. Irmã, por quê? Cleópatra desviou o olhar. Charmion, ao seu lado, sussurrou. Ela poderia ter sido poupada, minha rainha. César teria. Não. A voz de Cleópatra cortou como lâmina. Enquanto ela viver, haverá pretendentes ao meu trono. O Egito não pode se dar ao luxo de clemência. Arsinoé foi exilada em Éfeso. Mas Cleópatra sabia, um dia, aquela dívida de sangue seria cobrada. Então veio o verdadeiro ponto de virada. 15 de março, 44 a.C., idos de março. Cleópatra estava em sua vila romana quando mensageiros chegaram correndo. Suor escorrendo, terror nos olhos. César, assassinado. Senado, 23 facadas. O mundo parou. Júlio César, o homem que reconquistara seu trono, pai de seu filho, chave para o poder romano, jazia morto em uma poça de sangue no teatro de Pompeu. Cleópatra não teve tempo para luto. Roma fervia com caos. Conspiradores como Bruto e Cássio celebravam. Marco Antônio fugia. Octaviano, sobrinho neto de César, de apenas 18 anos, surgia das sombras reivindicando herança. E Cleópatra estava presa em território inimigo com um filho bastardo que agora era alvo. Precisamos fugir, implorou Iras, sua outra serva leal. Roma nos devorará. Cleópatra empacotou o ouro, veneno e determinação. Antes de zarpar para Alexandria, ela fez uma única parada: o templo de Vesta, onde o testamento de César estava guardado. Ela não conseguiu lê-lo, mas soube por fontes: César não declarara Cesarião herdeiro. Octaviano sim. No navio de volta ao Egito, atravessando mares tempestuosos sob céus sem estrelas, Cleópatra tomou a decisão mais sombria de sua vida. Envenenou Ptolomeu XIV, seu irmão marido, morto por suas próprias mãos. Cesarião é faraó agora, declarou ela enquanto o corpo esfriava. Corregente comigo, sem rivais, sem ameaças. Charmion olhou para sua rainha. Essa mulher de 25 anos que sacrificará irmãos, amantes, alma, tudo pelo poder. E agora, minha rainha? Cleópatra fitou o horizonte onde Alexandria brilhava ao longe. Agora, encontra o próximo romano poderoso. E dessa vez, não cometa os mesmos erros. Mas o destino já estava escrito nas estrelas. E seu nome era Marco Antônio. Alexandria, 44 a.C., Cleópatra retornou ao Egito, não como rainha triunfante, mas como sobrevivente. César morto. Roma em guerra civil. Assassinos conspiram. Octaviano emerge. Marco Antônio lidera legiões. E ela, sozinha em um palácio cheio de fantasmas. Ptolomeu XII, pai bêbado. Ptolomeu XIII, irmão afogado. Ptolomeu XIV, envenenado por suas próprias mãos. Arsinoé, exilada em Éfeso, provavelmente tramando vingança. Toda a família de Cleópatra estava morta ou a odiava, mas ela não tinha tempo para remorso. O Egito sangrava, tesouros esvaziados pela guerra, colheitas fracas, comércio paralisado. Cleópatra precisava reconstruir um império com as próprias mãos nuas. E foi exatamente isso que ela fez. Reformas econômicas brutais. Renegociou tratados com reinos da Arábia, Nabateia, Judéia. Revitalizou rotas comerciais pelo Mar Vermelho. Ordenou construção de templos em Colombo e Edfu. Não por devoção religiosa, mas estratégia política. Cada templo era propaganda viva. Cleópatra como encarnação de Ísis, mãe divina do Egito. Os sacerdotes a adoravam, o povo a venerava. Mas à noite, sozinha em seus aposentos, sacrifiquei tudo,
confidenciou ela a Charmion enquanto amamentava Cesarião, agora com 3 anos. Olhos curiosos como os do pai morto. Família, consciência, alma. E para quê? Para governar sozinha em um mundo que odeia mulheres poderosas. Não sozinha, minha rainha. Charmion tocou seu ombro. Você tem o Egito. E o Egito tem você. Mas Cleópatra sabia. O Egito não bastava. Roma controlava o Mediterrâneo. E Roma estava dividida em 3 facções. Octaviano, herdeiro de César, Marco Antônio, general carismático, e Lépido, político irrelevante. Em 41 a.C., Marco Antônio convocou Cleópatra para encontrá-lo em Tarso, na Cilícia. Ele precisava de grãos egípcios para alimentar legiões. Ela precisava de proteção romana contra Octaviano. Mas Cleópatra não ia chegar como suplicante. Ela orquestrou o maior espetáculo político da história antiga. Sua barca real navegou pelo rio Cídno com velas de púrpura da Fenícia, remos de prata batendo água em ritmo hipnótico. Incenso de canela e mirra enchiam o ar. Cleópatra reclinava-se em divã dourado, vestida como Afrodite, deusa do amor. Uma jogada genial que misturava sedução e poder divino. Servos vestidos como cupidos abanavam. Músicos tocavam flautas. Multidões em Tarso pararam para assistir, hipnotizadas. Marco Antônio, general de 42 anos, veterano de guerras brutais, homem que vira rios de sangue, ficou paralisado. Quando finalmente se encontraram, Cleópatra não pediu nada. Simplesmente sorriu. Antônio, Roma conquistou o mundo, mas esqueceu de conquistar beleza. Deixe-me lembrá-lo do que é viver. Ele caiu. Completamente. Mas isso não foi romance barato. Foi xadrez político de mestre. Cleópatra estudará Antônio. Ego frágil. Insegurança profunda. Necessidade desesperada de validação. Ela ofereceu luxo, prazer, adulação. Tudo que ele ansiava mas nunca tivera. Em troca, Antônio executou Arsinoé. Sim, a irmã exilada de Cleópatra, refugiada no templo de Ártemis em Éfeso, território sagrado onde ninguém poderia ser morto, foi arrastada pelos soldados de Antônio e degolada nos degraus do templo. Cleópatra recebeu a notícia enquanto jantava em Antioquia. Não demonstrou emoção. Mais vinho, ordenou friamente. Charmion e Iras trocaram olhares. Sua rainha estava se transformando em algo diferente, algo mais sombrio. Os anos seguintes testaram Cleópatra de formas inimagináveis. 40 a.C., nasceram gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, herdeiros de impérios. Mas Antônio estava casado com Otávia, irmã de Octaviano. Escândalo político massivo. 36 a.C., campanha desastrosa de Antônio contra os partos. 20.000 legionários romanos mortos. Antônio retornou humilhado, bêbado, quebrado. Cleópatra o reconstruiu. Financiou novos exércitos com tesouros egípcios. Planejou estratégias. Sussurrou em seu ouvido durante noites insones. Roma traiu você, Antônio. Mas eu nunca trairei. Ela o transformou em arma. 34 a.C. As doações de Alexandria. Espetáculo grandioso onde Antônio declarou Cesarião rei dos reis e distribuiu territórios romanos para os filhos de Cleópatra. Roma explodiu em fúria. Octaviano declarou guerra, não contra Antônio, mas contra Cleópatra, a rainha estrangeira que seduzia generais romanos e ameaçava destruir a república. Propaganda romana pintou-a como bruxa, sedutora, ameaça à civilização. Mas Cleópatra já não se importava com o que Roma pensava. Ela estava cansada de jogar pelas regras de homens. Em um banquete tenso em Antioquia, enquanto malabaristas derrubavam taças de vinho provocando risos nervosos, Cleópatra ergueu-se. Antônio, construiremos um império que eclipsará Roma, Egito e Oriente unidos. Nossos filhos governarão de Alexandria a Atenas. E Octaviano,
Seus olhos verdes brilharam como jade queimando. Vai se afogar no Nilo como meu irmão. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E o nome daqueles planos era Áxio. 2 de setembro, 31 a.C., Golfo de Ambrácia, costa da Grécia. O mar Jônico estava calmo demais para o que viria. Centenas de navios de guerra se alinhavam como predadores antes do ataque. De um lado, Octaviano e seu almirante Agripa comandavam a frota romana, ágil, disciplinada, letal. Do outro, Cleópatra e Marco Antônio reuniam uma armada colossal que parecia invencível. Mas aparências mentem. Cleópatra, aos 39 anos, estava em sua barca real adornada com ouro e pavilhões de seda púrpura. Antônio ao seu lado vestia a armadura romana, mas seus olhos revelavam algo terrível: dúvida. Cleópatra, esta batalha decide tudo. Ele segurou sua mão com força, desesperada. Nossos filhos, nosso império, nosso futuro. Ela não respondeu imediatamente, porque ambos sabiam a verdade brutal. Suas tropas estavam desmoralizadas. Marinheiros desertavam todas as noites. Generais sussurravam traição. A batalha começou ao meio-dia. Tambores de guerra ecoaram sobre as ondas. Navios romanos de Agripa atacaram os flancos com precisão cirúrgica. Arietes de bronze esmagaram cascos de madeira. A água do mar jorrou para dentro de embarcações afundando. Homens gritavam, se afogavam, morriam. Flechas incendiárias cruzavam o céu deixando rastros de fumaça negra. O cheiro de piche queimado e carne carbonizada encheu o ar. O Mediterrâneo se tingiu de vermelho. Cleópatra viu suas linhas centrais vacilarem. Agripa explorava cada fraqueza, cada hesitação, cada falha. Então ela tomou a decisão mais controversa de sua vida: fugir. Ordenou que sua esquadra de 60 navios egípcios içassem vela, se partissem em direção ao sul, para preservar tesouros, para defender o Egito depois. Mas Antônio entrou em pânico absoluto. Quando viu Cleópatra partindo, ele abandonou seu navio de comando. Deixou suas tropas sem liderança. Saltou para um barco menor gritando: Cleópatra, não me deixe. Seus próprios homens assistiram horrorizados. Seu general os abandonava. Por uma mulher. A frota restante entrou em colapso total. Capitães romanos orientais imediatamente se renderam a Octaviano. Em horas, a maior armada do Mediterrâneo Oriental foi aniquilada. Sem resistência real. Sem luta até o fim. Apenas humilhação. Quando Antônio finalmente alcançou a barca de Cleópatra, ele estava quebrado, destruído. Ele se trancou na cabine por 3 dias. Recusou olhá-la nos olhos. Enquanto navegavam de volta para Alexandria, carregavam algo pior que derrota: vergonha. Alexandria, agosto de 30 a.C. Octaviano marchou sobre o Egito com legiões vitoriosas e sede de vingança. Cleópatra tentou negociar. Ofereceu tesouros, até mesmo a vida de Antônio em troca de poupar seus filhos. Octaviano recusou tudo, porque sabia, enquanto Cesarião vivesse, sua própria legitimidade estaria ameaçada. As defesas de Alexandria desmoronaram em dias. Soldados egípcios desertaram em massa. A joia do Mediterrâneo preparou-se para cair. Antônio tinha orgulho romano suficiente para uma última tentativa. Liderou uma escaramuça desesperada nos arredores da cidade. Foi facilmente derrotado. Quando mensageiros falsos disseram que Cleópatra havia se matado, ele não verificou. Cravou sua própria espada no abdômen. Mas a lâmina errou os órgãos vitais. Ele agonizou, sangrando lentamente. Soldados o carregaram até o mausoléu de mármore branco onde Cleópatra se refugiara com Charmion e Iras. Ela recusou abrir as portas com medo de captura. Então homens içaram Antônio ensanguentado por cordas até uma janela superior. Cleópatra segurou o corpo moribundo em seus braços. Sangue manchou seu vestido de linho branco. Falhei com você, minha rainha. Antônio tossiu sangue. Roma me quebrou. Eu te arrastei para o abismo. Ela beijou sua testa. Lágrimas escorreram pela primeira vez em anos. Não falhaste. Nosso amor desafiou o maior império da terra. Isso ninguém pode apagar. Antônio morreu nos braços dela enquanto o sol se punha sobre o Nilo. Cleópatra não teve tempo para luto. Porque sabia, Octaviano viria buscá-la, para exibi-la acorrentada em seu triunfo romano.
como havia feito com Arsinoé. Ela nunca permitiria essa humilhação final. Era filha de Faraós, descendente de Ptolomeu. Morreria como rainha, não como troféu. Quando os soldados romanos finalmente invadiram o mausoléu, encontraram Cleópatra morta, reclinada em seu leito dourado, vestida com todas as insígnias reais. Charmion e Iras jaziam mortas ao lado dela. Sobre a mesa, uma cesta de figos. Nenhum sinal visível de como morreram. Mas todos sabiam. Veneno de áspide. Octaviano ficou furioso. Perdeu seu grande troféu. Mas não pôde negar certa admiração macabra. Permitiu que Cleópatra fosse enterrada ao lado de Antônio, cumprindo o último desejo dela. Cesarião tentou fugir para a Índia. Foi capturado, executado discretamente. A última ameaça à dinastia de Octaviano, eliminada. O Egito tornou-se província romana. 3.000 anos de faraós terminaram com uma mulher de 39 anos que escolheu veneno em vez de correntes. Agosto de 30 a.C. O silêncio que caiu sobre Alexandria era ensurdecedor. O palácio real, que por séculos ecoou com línguas gregas, egípcias, fenícias, agora ressoava apenas com o latim militar. Soldados romanos saqueavam tesouros ptolemaicos, estátuas de ouro derretidas, manuscritos queimados, símbolos de 3 milênios de civilização faraônica, apagados. Octaviano entrou na cidade, não como libertador, mas como exterminador. Sua primeira ordem: executar Cesarião. O filho de César com Cleópatra, agora com 17 anos, tentará fugir para a Índia através do Mar Vermelho carregando ouro suficiente para comprar exércitos. Mas foi traído por seu tutor, Rodon, que o vendeu aos romanos por recompensa sangrenta. Cesarião foi estrangulado em uma cela escura, nos porões de Alexandria. Sem cerimônia, sem testemunhas. Apenas um garoto apavorado morrendo sozinho, enquanto soldados riam do lado de fora. 2 Césares são demais, declarou Octaviano friamente, citando seu conselheiro Ário Dídimo. O corpo foi jogado no Nilo. Sem túmulo, sem luto, sem memória. Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, os filhos gêmeos e o caçula de Cleópatra com Antônio, foram poupados. Não por misericórdia, mas por propaganda. Octaviano os exibiu em seu triunfo romano acorrentados com correntes de ouro, desfilando pelas mesmas ruas onde sua mãe fora insultada anos antes. Mas algo inesperado aconteceu. O povo romano, ao ver crianças órfãs, Cleópatra Selene tinha apenas 10 anos, chorou. Vaiou, Octaviano. Gritou Clemência. Otávia, ex-esposa de Antônio e irmã de Octaviano, intercedeu. Ela adotou os 3, criando-os em sua vila como se fossem dela. Cleópatra Selene cresceria para se casar com Juba II, rei da Mauritânia. Governaria como rainha consorte. Teria filhos que levariam sangue ptolemaico para a África do Norte. O legado de Cleópatra sobreviveu, transformado, diluído, mas vivo. Octaviano permitiu que Cleópatra fosse enterrada ao lado de Antônio no mausoléu que ela mesma construíra. Um gesto raro, calculado. Ela morreu como rainha. Teria dito ao ver o corpo sereno com a coroa intacta. Respeito isso. Mas depois selou o mausoléu e nunca mais falou sobre ela publicamente. O Egito tornou-se a Aegyptus, província romana administrada diretamente pelo imperador. Grãos nilóticos alimentaram Roma por séculos. Ouro egípcio financiou conquistas romanas. Obeliscos foram arrancados de templos antigos e transportados para decorar praças romanas. Tudo que Cleópatra lutara para preservar foi devorado. Mas algo estranho aconteceu com sua memória. Poetas romanos como Horácio a retrataram como sedutora perigosa. Propaganda augustana pintou-a como bruxa oriental, ameaçando virtudes romanas. Mas até seus inimigos reconheciam. Ela era excepcional, inteligente, multilingue, estrategista genial. Plutarco escreveria décadas depois. Sua beleza não era incomparável, mas sua conversação tinha charme irresistível, e sua presença tinha algo estimulante. Séculos se passaram. O cristianismo varreu o Mediterrâneo. Templos de Ísis foram convertidos em igrejas, e hieróglifos esquecidos. Mas Cleópatra permaneceu viva, em lendas, peças teatrais, pinturas renascentistas. Shakespeare a imortalizou. Hollywood a glamourizou. Cada era reinterpretou sua história através de lentes próprias. Mas a verdade permanece.
Cleópatra VII foi a última faraó de um império milenar. Governou sozinha em um mundo que odiava mulheres poderosas. Desafiou Roma, o maior império da história, e quase venceu. Sacrificou irmãos, seduziu generais, envenenou rivais, queimou navios, amou profundamente, governou impiedosamente. E quando o fim chegou, escolheu dignidade sobre humilhação. No mausoléu silencioso às margens do Nilo, onde Cleópatra e Antônio jazem enterrados sob areia e esquecimento, uma inscrição em hieróglifos ainda resiste ao tempo. Vivi como deusa, morri como rainha. O Nilo esquecerá meu nome quando parar de fluir. E o Nilo nunca parou. 2000 anos depois, o Nilo ainda flui. Alexandria ainda existe. Mas o Egito que Cleópatra conheceu é apenas poeira e memória. O mausoléu onde ela foi enterrada ao lado de Antônio nunca foi encontrado. Terremotos, tsunamis, construções modernas. Talvez esteja sob o Mediterrâneo. Talvez sob concreto de prédios alexandrinos. Talvez perdido para sempre. Mas isso não importa, porque Cleópatra conquistou algo que nenhum faraó jamais conseguiu: imortalidade absoluta. Seu legado se espalhou como sementes ao vento. Cleópatra Selene, sua filha, casou-se com Juba II e governou a Mauritânia por décadas. Construiu bibliotecas inspiradas em Alexandria. Promoveu cultura greco-egípcia romana no norte da África. Seus descendentes governaram por gerações até o Império Romano absorver tudo. Mas o sangue ptolemaico sobreviveu. Diluído, misturado, espalhado por linhagens nobres europeias e norte-africanas. Geneticamente, Cleópatra nunca morreu. O culto a Ísis, que Cleópatra promoveu associando-se à deusa, explodiu após sua morte. Templos dedicados a Ísis surgiram de Roma a Londinium, Londres moderna. Imperadores romanos adotaram símbolos egípcios. O obelisco de Cleópatra, que ela nunca viu mas leva seu nome, foi transportado para Nova York e Londres. O Egito conquistou Roma, culturalmente, mas a verdadeira vingança de Cleópatra foi contra a história masculina. Durante séculos, historiadores romanos controlaram sua narrativa. Pintaram-na como sedutora, manipuladora, bruxa oriental, ameaça à civilização. Mas algo interessante aconteceu. Quanto mais tentavam destruí-la, mais poderosa ela se tornava. Shakespeare escreveu Antônio e Cleópatra, transformando-a em símbolo trágico de amor impossível. Pintores renascentistas a retrataram como encarnação de beleza exótica e poder feminino. Hollywood, de Theda Bara em 1917 a Elizabeth Taylor em 1963, a glamorizou como ícone sexual e político. Feministas modernas a reivindicaram como exemplo de mulher que governou o império sem pedir permissão a homens. Cada era reescreveu Cleópatra, e em cada versão, ela vencia. Arqueólogos ainda procuram seu túmulo. Dezenas de expedições, milhões investidos, tecnologia de ponta. Por quê? Porque o mundo precisa encontrá-la. Precisa confirmar que ela existiu. Que não foi apenas mito inventado por poetas. Que uma mulher realmente desafiou César, seduziu Antônio, governou o Egito e quase mudou o curso da civilização ocidental. Alguns dizem que ela falhou. Perdeu guerras, perdeu reino, perdeu vida. Mas olhe ao redor. Seu nome é mais famoso que Octaviano, o homem que a derrotou. Seu rosto, mesmo reconstruído por arqueólogos a partir de moedas antigas, é reconhecido globalmente. Sua história inspirou milhares de livros, filmes, músicas, peças de teatro. Quantos faraós conseguiram isso? A lição de Cleópatra não é sobre vitória ou derrota. É sobre legado. Ela governou por 21 anos, mas sua influência dura milênios. Sacrificou tudo: família, consciência, alma, pelo poder. E pagou o preço brutal. Morreu sozinha. Filhos arrancados. Reino destruído. Mas transformou derrota em mito. Morte em imortalidade. Fracasso em lenda eterna.
O Nilo ainda flui pelas mesmas terras que Cleópatra governou. Templos em ruínas ainda carregam seu nome hieroglífico. Turistas visitam Alexandria procurando fantasmas de um império morto. E em algum lugar, talvez sob ondas do Mediterrâneo ou areia do deserto, seu corpo repousa ao lado de Antônia. Dois amantes que desafiaram impérios. Dois governantes que recusaram se curvar. Duas almas que escolheram morte digna sobre vida humilhante. A história pertence aos vencedores, mas a memória pertence aos ousados. E Cleópatra, a última faraó, rainha de reis, mulher mais poderosa da antiguidade, provou algo que nenhum imperador romano jamais conseguiu. Você pode destruir reinos. Você pode queimar bibliotecas. Você pode apagar dinastias. Mas nunca conseguirá matar uma lenda. E Cleópatra, ela sempre será uma lenda.